Agora a gente volta no caso Eduarda Shigematsu. Lembra do caso Eduarda que nós trouxemos para você ontem? Hoje completa 2 anos desde que o corpo dela foi encontrado enterrado na garagem da casa do pai, o Ricardo Seiji, em Rolândia. E o repórter Lamartine Cortes preparou mais uma reportagem especial. Dessa vez ele volta para a cidade de Rolândia para ir até o local do crime, saber como está a situação por lá, para ir até a escola onde Eduarda estudava e no cemitério onde o corpo dela está sepultado. Nós voltamos no caso Eduarda para trazer mais novidades para você, a partir de agora, no Cidade Alerta. Gente, por que ele fez isso com ela, meu Deus? Alguém me fala! Ele fez isso! Ai, Jesus! Ela me chamava de vovó! É uma dolorosa volta no tempo. Foram tantos acontecimentos, tantos detalhes, depoimentos, versões, que não percebemos exatamente o tempo passar. Cemitério Municipal de Rolândia. É aqui que está enterrado o corpo de Eduarda Shigematsu, a garota de 11 anos brutalmente assassinada. Esta é a lápide de Eduarda, um coração bem no meio dos nomes e das fotos dos antepassados dela. Ainda é perturbador saber que alguém tão jovem foi sepultado aqui. Uma coisa é a morte de pessoas de 80 ou 90 anos. Outra, de uma garota com um futuro inteiro pela frente que desapareceu de forma tão cruel. Certeza, cara, que eu sou um desses que eu vou quebrar ele no meio. A história chocou tanto os moradores da cidade que ficou gravada na memória em detalhes. Não é difícil encontrar pessoas que até hoje sentem forte indignação diante de tamanha barbárie. A Rolândia inteira chorou. Posso garantir que tudo que era pai e mãe chorou. Na época a cidade toda ficou bem revoltada. Foi bem triste, que ela tinha a vida toda pela frente ainda, né? Era uma criança que tinha tudo pela frente ainda, né? Entrando e saindo do quintal, né? Dentro do carro, não sei espanhada. Aquela imagem não sai da cabeça da gente, né? Sai nada. Esta é a casa onde o corpo da garota foi encontrado. Passado todo esse tempo, a gente percebe que ninguém nunca mais morou nesse local. Veja que o mato cresce bastante aqui no jardim e também no piso. Mas um detalhe que chama a atenção é este que você vai ver agora na imagem. Veja que no fundo o portão está um tanto aberto. Junto a ele tem materiais, pedras, aquilo ali é piso que foi removido pelos investigadores na época. É que atrás deste portão é o local onde estava o corpo. É uma coisa absurda um pai fazer aquilo com uma filha, né? Eu achei que isso aí é uma coisa que não devia existir no mundo. Ricardo Seiji, o pai da garota,
e Terezinha de Jesus Guinaia, a avó, foram formalmente acusados em agosto de 2019. Ele pelos crimes de homicídio qualificado, feminicídio, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Ela pelos crimes de ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Em novembro do ano passado, a Justiça decidiu que o pai será levado a júri popular. Ele está preso desde a data do crime numa penitenciária estadual em Londrina. A data do julgamento ainda não foi marcada. Injustiça, né? Porque a menina até agora ninguém deu uma resposta, né? Ninguém sabe o que foi feito com quem foi acusado, né? Dois anos sem a Eduarda, 2 anos que a família busca por justiça, 2 anos e ainda o caso sem julgamento, né? Isso que a gente te trouxe ontem, te traz hoje novamente, né? Porque a Eduarda morre, o pai é o principal suspeito do crime, ele nega que ele tenha matado a Eduarda, ele fala que apenas ele enterrou a Eduarda, apenas, né? Que ele só enterrou a Eduarda e depois disso, né, foi lá e fez um boletim de ocorrência, gravíssimo. E a avó está sendo aí acusada de saber que o pai tinha enterrado a criança e junto com ele estava ali procurando. Durante 4 dias falou para a polícia que a menina estava desaparecida, fizeram um boletim de ocorrência, enfim. E a família, inclusive a mãe, sofrendo com tudo isso. A mãe que deu entrevista para mim ontem, né, falou que a avó ligava e falava, não, a gente está procurando. E a avó sabia que a menina estava morta. E o pai sabia que a menina estava morta. E aí eu te pergunto, né, como um pai tem coragem, sendo ele o autor ou não desse feminicídio, pegar o corpo da filha de 11 anos, levar para o fundo de uma garagem, cavar um buraco e jogar a filha? A que ponto chega, né? Lembrando que ele está preso, permanece preso na penitenciária estadual de Londrina, enquanto o júri ainda não é marcado. Ele deve ir a júri popular, apesar da defesa, né, ter entrado com alguns recursos. E daqui a pouco eu vou voltar nesse caso, vou trazer aqui junto com a gente o advogado Hugo Esteves, que é advogado da mãe, a Jéssica Pires, que vai trazer mais detalhes sobre como anda esse processo até o tribunal do júri, como anda aí os pedidos da defesa do Ricardo, como anda a situação também da acusação dele. Vou trazer mais detalhes para vocês daqui a pouquinho aqui no Cidade Alerta. Olha só, gente, eu tenho já o advogado Hugo Esteves no ponto comigo. Já posso chamar o doutor? O doutor está junto comigo aqui, para a gente conversar mais sobre o caso Eduarda. Primeiro, doutor, queria agradecer a sua participação, inclusive a ponte que você fez para a gente conseguir falar com a Jéssica, né, que ela deu entrevista para a gente ontem e foi muito esclarecedor. Lembrando, mais uma vez para você que está em casa, nós procuramos também o Ricardo, ver se ele gostaria de falar, de dar entrevista, procuramos a Terezinha, a gente deu espaço para todo mundo, né, mas eles não quiseram dar entrevista. E eu estou com o doutor Hugo aqui para falar mais sobre esse caso e até, doutor, queria tirar primeiro uma dúvida com o senhor, antes do senhor fazer alguns esclarecimentos. Essa demora para o júri popular é pela quantidade de pedidos aí do Ricardo de recursos na justiça para que ele não vá a júri popular? Isso que também é um dos pontos que tem demandado aí essa demora. Boa noite para o senhor. Boa noite, Buganza. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar e prestar alguns esclarecimentos. Estou à disposição sempre que necessário. Veja, o processo no júri ele tem um trâmite um pouco mais lento, até porque a ampla defesa ela tem uma extensão maior. No caso da Eduarda, a vítima Eduarda, criança de 11 anos que foi assassinada, há sim inúmeros recursos interpostos pelas defesas. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já confirmou e, aliás, reformou a sentença de primeiro grau, submetendo tanto o Ricardo quanto a Terezinha para julgamento no plenário do Tribunal do Júri. Agora, após essa confirmação do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ou seja, em segundo grau, as defesas ainda recorrem.
Portanto, por isso há ainda uma indefinição quanto à data do julgamento em plenário do júri. Doutor, o que me chama a atenção é que, assim, já se passam 2 anos e a gente não tem ainda uma motivação exata do porquê que o Ricardo teria feito isso. Né? A linha de investigação, né, que traga ali realmente provas do motivo por que ele teria tirado a vida da Eduarda. A gente realmente não tem um motivo para isso, doutor? Ou tem pelo menos ali algumas provas, alguma linha que leva a essa motivação do Ricardo ter tirado a vida da Eduarda? Veja, Buganza, essa pergunta é muito importante, até porque desde o início das investigações, a Polícia Civil, o Ministério Público, nós, enquanto assistente da acusação, advogado da família, da Jéssica, da vítima Eduarda, procuramos entender a motivação, as possíveis motivações para o cometimento desse crime. No entanto, no desenrolar da investigação e no curso natural do processo, a motivação ela não foi definida. Não há ainda, até o presente momento, como entender a motivação da prática desses crimes. Portanto, é algo ainda que está obscuro e a gente não consegue entender o que teria levado os réus a praticarem esses crimes. Até porque a Jéssica, eu conversei com ela, né? Ela fala ali de uma relação de uma menina alegre, feliz, né? Que tinha uma relação boa, que não apresentava sinais ali de depressão, como outro ponto que a gente pode entrar, doutor, que a defesa fala que a menina teria, de repente, tirado a própria vida, né? O Ricardo fala que ele encontra a menina já sem vida, mas a Jéssica fala que a menina não tinha nenhum traço de depressão, é uma menina de 11 anos, né, que não apresentava ali tristeza, que não ligava para a mãe, por exemplo, chorando, que no dia anterior tinha falado com a mãe feliz. Então, o senhor como assistente de acusação, né, como é que o senhor vê a defesa colocando como uma menina de 11 anos que teria cometido, tirado a própria vida, e sendo que não tinha nenhum traço de depressão? E depois eu queria que o senhor falasse, né, sobre essa questão de um pai conseguir pegar uma própria filha e enterrar, né? Eu creio que vocês, como assistente de acusação, vão lutar até o final por uma pena máxima. Veja, vou iniciar então pelo final da sua pergunta. Nós não pararemos até que a justiça seja efetivamente realizada. O crime é brutal, o crime é grave, chocou a sociedade. Portanto, é um caso que demanda e exige esforço diário, estudos diários. A questão relacionada ao Ricardo e até a própria ré, Terezinha, sobre a prática dos crimes, mas mais especificamente quanto ao Ricardo, como é que um pai poderia ter praticado um homicídio contra a própria filha, eu não consigo te responder. Eu acho que essa questão ela tem que ser deixada para uma outra área de estudo, a psicologia, a psiquiatria. Nós ainda trabalhamos com o que está nos autos, com as provas, mas não consigo te explicar a razão pela qual Ricardo teria praticado esse homicídio contra a sua própria filha. Realmente, como você disse, Buzanga, a Eduarda era uma menina de 11 anos, ela era uma menina feliz. Inclusive, cartas que ela redigia para a própria avó, para o pai, para a mãe, textos felizes, mensagens de áudio felizes. Há, inclusive, uma reportagem que está até disponível online na internet sobre Eduarda, quando ela tinha 6 ou 7 anos. Ela era uma menina completamente feliz, havia passado por um acidente de trânsito, mas era uma menina que se recuperava, estava bem, feliz o tempo inteiro. Portanto, a tese de suicídio do réu Ricardo ela é totalmente descartada, até mesmo em razão do laudo elaborado pelo IML, que descarta essa possibilidade. Os peritos técnicos oficiais do Estado descartam a possibilidade de suicídio. Tá certo. Obrigado mais uma vez, doutor Hugo. Queria agradecer a sua participação, muito importante para a gente esclarecer, porque é um caso que choca nós, da imprensa, que acompanhamos isso desde o início, que choca toda uma cidade de Rolândia e toda a nossa região, talvez esses últimos anos um dos crimes assim mais bárbaros
contra a criança aqui da região norte do Paraná. Doutora, agradeço mais uma vez os esclarecimentos que o senhor trouxe para a gente. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu quem agradeço pelo espaço novamente, Brunanga. Estou à disposição sempre no que for pertinente para prestar mais informações e acompanho o trabalho de vocês e sei como é importante o papel da imprensa, especialmente em crimes dessa natureza. Agradeço de novo, boa noite e bom trabalho por aí. Boa noite, doutor. Obrigado. E mais uma vez esclarecendo para você que está acompanhando o Cidade Alerta, a gente volta no caso da Eduarda, trazemos o advogado da Jéssica, né, a mãe da Eduarda, e da mesma forma nós demos espaço para Terezinha de Jesus Guiné, a avó, e o advogado virem no programa para falar, eles optaram por não falar. Demos espaço para o advogado e também para o pai, o Ricardo Seiji, para eles virem aqui no programa, o advogado vir entrar também pela internet, né, com o Ricardo, já que ele está preso, mas poderia ter essa opção. O advogado também disse que no momento ele não queria falar, então a gente dá a opção para todas as partes. O que a gente quer trazer para você é uma notícia com credibilidade, clara, para você entender o caso, entender o porquê dessa demora do júri, e é isso que a gente fez questão de mais uma vez voltar no caso da Eduarda. A gente vai seguir nesse caso, a gente vai seguir apurando até o tribunal do júri, que deve acontecer nos próximos meses, para mostrar se o Ricardo e a Terezinha vão pegar a pena máxima, por que eles vão responder, por que eles vão ser punidos. A gente vai mostrar para você porque é o nosso papel de cobrar justiça pelo caso da Eduarda.